Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje aqui eu vou mostrar sobre um Moto G8. Deixa eu ver aqui, o Moto G8 Power Lite. Tá, eu vou falar um pouco sobre fuga de corrente, tá? E curto-circuito. Então vamos ver aqui, ó. Vamos fazer uma análise aqui do esquema. O Moto G8 Power Lite ele não difere muito dos outros aparelhos, tá? Mas a gente tem que ter algumas coisas aqui que a gente tem que ter ciência. Então aqui, ó, aqui a gente tem o diagrama em blocos, né? Aqui a parte do processador, certo? Comunicações aqui com câmeras, LCD, tá? Comunicação com memória RAM e MMC. MMC seria a memória de armazenamento, né? Onde está o sistema operacional. E aqui o cartão SD, tá? Aqui uma parte de sinal também, comunicação com a parte de sinal. Aqui com a parte de PMIC, que também faz a parte de áudio, receiver, e a parte de LCD aqui. Então vamos verificar aqui primeiro, ó, começando. Deixa eu ver aqui, ó. Começando aqui pela parte de bateria aqui. Deixa eu ver aqui, ó, conector de bateria. Beleza, então conector de bateria aqui a gente vai ter a nossa VBAT, né, famosa VBAT. A gente vai ter o GND aqui, tá? Esse símbolo aqui, se você verificar, tá, em algum esquema elétrico, a maioria dos esquemas elétricos, às vezes você vai ver esse símbolo aqui, ó, começando com SG. Isso daqui não é um componente, ok? Isso daqui quer dizer single GND, quer dizer que é uma ligação direta dessa malha aqui com a malha GND, tá? Então isso aqui é como se fosse um jumper, tá? Como se fosse uma trilha direta, nesse caso aqui, que vai lá para o PMIC, mas é GND, tá? A gente vai ter aqui o pino da BAT ID e do outro lado a gente vai ter o BAT ON aqui, tá? Que acredito que nesse caso aqui funcione como um termistor da bateria, interno à bateria. Então beleza, para começar aqui, né, vamos por parte aqui, eu vou tentar falar partes principais desse aparelho, do Moto G Power Lite, começando pela bateria, tá? Então a bateria a gente vai ter o pino aqui 4 e 5 ligado à VBAT. Deixa eu abrir o meu simulador aqui de circuito. Deixa eu ver aqui, tela cheia, aqui, beleza. Todos esses componentes aqui estão ligados em paralelo. A gente percebe que eles estão ligados em paralelo porque a gente vê aqui o símbolo do GND, tá? E a VBAT aqui ela continua. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, aqui a entrada de tensão. A entrada de tensão aqui, deixa eu ver aqui, tensão DC. Então a gente vai ter uma entrada de tensão aqui. A tensão da bateria geralmente é de 4.2 volts, tá? Por padrão. Então, uma linha, um circuito em série seria o seguinte: imagine que a gente tem um circuito. Se esse resistor estivesse dessa forma aqui, tá? E aí lá na saída do circuito a gente vai ter, por exemplo, uma lâmpada, tá? E essa lâmpada ligada ao GND, a corrente ela vai fluir por esse resistor. Esse resistor ele vai limitar a passagem dessa corrente e depois ela vai para o GND, certo? Agora, se o resistor estivesse ligado ao GND e a linha continuasse aqui,
aí esse resistor estaria em paralelo com a lâmpada, tá? E nesse caso aqui, ele está em série com a lâmpada, ok? Então quer dizer que a gente pode botar vários resistores em série aqui, ó, um depois do outro, e cada um vai limitar mais ainda a corrente. Então se a gente tem 3 resistores de 1K aqui, na verdade seria a mesma coisa que a gente tivesse uma corrente, uma resistência de 3K, tá? A gente pode ver aqui, ó, que a gente tem aqui, ó, uma corrente de 1.3 mA. Se a gente substituir isso daqui por uma resistência de 3K, a gente vai ter aqui na lâmpada, ó, os mesmos 1.3 mA, certo? Beleza, então no nosso circuito lá a gente tem a malha da bateria, tá? Deixa eu mudar esse fundo aqui, colocar um fundo branco, que aí não fica essa alternância. Beleza, então a gente tem o conector de bateria, a gente vai ter um diodo aqui. Esse diodo, a gente vai ter sempre o catodo e o anodo, tá? Para a gente lembrar qual é o catodo, qual é o anodo, lembre do seguinte, imagine aqui que nós temos a letra K desenhada aqui, ó, certo? Imagine que isso aqui seja a letra K, ok? Então, o lado que está o K seria sempre o catodo, tá? Sempre a barreira aqui, tá? E o lado em que não o outro lado, né, seria o anodo. Então repare que a gente tem um diodo, né? Imagina um diodo aqui. A corrente ela sempre flui na direção da seta do diodo aqui, tá? Então aqui seria o catodo, correto? E do outro lado seria o anodo, tá? Então a corrente ela sempre vai seguir nessa direção aqui, ok? Ela nunca vai voltar, porque imagine que aqui tem uma barreira que impede a corrente de voltar aqui, certo? Então ela sempre vai seguir nessa direção aqui. Então, esse diodo aqui, se a corrente está saindo daqui, ela não vai passar por aqui, tá? E esse diodo aqui ele é um diodo de proteção. Vamos ver aqui o datasheet dele, ó, ES05DP. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. ES05DP. Deixa eu ver se tem alguma coisa. ES05DP. Não vai ter o datasheet. Não vou ter o datasheet dele. Mas não tem problema. Esse diodo aqui ele está trabalhando como um diodo de proteção. Então, quer dizer que a corrente ela nunca vai passar aqui, ó. Ela nunca vai fazer esse caminho, porque aqui tem a barreira. Então esse diodo aqui ele está trabalhando, ó, polarizado aqui inversamente, certo? Porque o catodo dele, que é a parte negativa dele, está ligada no positivo da malha. E o negativo, o anodo, né, que é a parte positiva do diodo, está ligado no negativo da malha, certo? Então, para a gente testar essa malha e esse diodo também, né, a gente pode fazer a seguinte forma aqui. A gente pode pegar o multímetro, tá? A ponta vermelha do multímetro a gente vai colocar nesse ponto aqui, no GND da placa, tá? O multímetro é em escala de diodo, ok? Multímetro em escala de diodo, ele vai polarizar aqui, ó, da seguinte forma aqui, ele vai injetar uma tensão no lado negativo da placa, né? Lembre que a corrente ela sai do positivo e ela percorre o negativo, certo? E vai até o negativo. Então, ao injetar uma tensão com a ponta vermelha do multímetro no GND, ele vai passar pelo diodo
e a gente vai testar diretamente esse diodo e todos os outros componentes dessa malha, tá? Porém, o diodo ele vai conduzir, certo? Ele vai conduzir porque eu estou ligando a ponteira vermelha no GND, certo? Estou fazendo uma condução reversa nessa malha, ok? Então o diodo ele vai me dar um valor, ele vai me dar um valor aproximado aí de 0.300, 0.400. Se for um valor aproximado entre 100 não, no caso da VBAT, entre 200 e 0.700, ele está me informando a queda de tensão que está tendo nesse diodo e em toda a malha, certo? Em todos os componentes da malha, ok? O diodo ele vai conduzir, a ponta vermelha vai passar aqui, a corrente ela vai passar do vermelho para o preto, né? Do positivo para o negativo. Então ela vai fazer isso aqui, ó, certo? E vai me dar a leitura lá do diodo. Porém, ela vai ler o diodo, vai ler esse daqui também, porém, o capacitor não. Então aqui, ó, a corrente vai passar, certo? Imagine que ela já está interligada, né? Então ela vai passar pelo diodo, porém vai passar por esse diodo aqui também, vai me dar uma queda de tensão também. Mas ao passar pelo capacitor aqui, ela não passa aqui, porque o capacitor ele trabalha isolando essa malha. Quando o capacitor está carregado, ele trabalha isolando essa malha aqui. E ele se descarrega e carrega várias vezes por segundo, tá? Dependendo da sua capacitância, certo? Então esses capacitores aqui estão tudo trabalhando como filtro. Então o normal dele é não consumir, certo? Então a corrente ela vai parar aqui, ela vai passar pelo diodo. Isso se você ligar lá direto nos pinos da bateria, positivo no negativo, tá? Ponta vermelha no negativo e ponta preta no positivo do pino da bateria. Então ele vai medir diretamente o diodo. Vamos supor que me deu uma medição de 300 milivolts no multímetro. 300 milivolts no multímetro. Caso esse capacitor aqui, por exemplo, ele entrar em curto, certo? Imagine que ele entrou em curto aqui. Um curto quer dizer que ele se fechou totalmente aqui, ele está conduzindo. Então ele passa a agir como se fosse o diodo aqui, certo? O problema é que ele vai passar a conduzir aqui também. Então ele vai ter uma queda de tensão aqui também. E essa queda de tensão vai fazer com que esse valor aqui, ó, que antes eu estava medindo apenas o diodo, ele vai cair. Porque aí eu vou estar medindo o capacitor também. Ele passou a conduzir como se fosse um diodo. Ou um resistor no caso, né? Passou a agir como se fosse... Deixa eu botar um lápis menor aqui, ó. Ele passou a agir como se fosse um resistor, certo? Então o meu valor aqui, ó, vai mudar. Eu vou ter um valor menor. Imagine aqui que eu vou ter 100 aqui de queda de tensão, tá? E esse capacitor ele vai passar a aquecer como se fosse um resistor, tá? Se aqui é um curto total, então a queda de tensão dele é total. Então os 4 volts que eu teria na bateria, eu não vou ter, eu vou ter zero, né? Que eu teria na malha da bateria. Eu terei zero, porque toda a corrente aqui está indo ao GND. Toda a corrente que entraria pelo positivo da bateria aqui, ó, pararia aqui no diodo de proteção, pararia aqui também nesse diodo Zener aqui de proteção e passaria totalmente para o GND e iria para o GND. Então, esse capacitor esquentaria,
tá? E aí eu teria 0 aqui, ó, 0, 0, 0, ou próximo a 0 em escala de diodo, em medição de diodo aqui, certo? Porque a minha queda de tensão foi tanta que ficou 0 na medição do multímetro. A queda de tensão lá, o que sobrou do valor que eu injetei, entendeu? Se eu injetei aqui, por exemplo, quando eu faço essa medição aqui, eu estou injetando uma corrente. Estou injetando uma tensão e uma corrente. É uma corrente baixa, né? Porém uma tensão mais ou menos de 3 volts, tá? Então, se essa malha estiver em curto, o que sobra para mim é 0 milivolts, ou próximo a isso, tá? Por isso que um valor baixo em condução reversa quer dizer um curto-circuito na malha aqui, num componente em paralelo, certo? Depois a gente vai ver quando ele tem um valor alto, né? Que aí já são componentes em série, tá? Então aqui eu imagino que eu tenho a tensão da bateria aqui. Aqui eu vou ter um diodo, ó. Só que imagine aqui que esse diodo aqui, se ele tivesse ligado nessa configuração aqui, ó, eu teria aqui um curto-circuito, correto? Olha lá, certo? Porque aqui eu não tenho nenhum resistor de proteção, ó. Ele dá um erro, máxima corrente excedida. Quer dizer que o diodo queimou, né? Eu estou ligando ele diretamente ao GND, é um curto-circuito, o diodo vai queimar, certo? Então, a forma correta de ligar o diodo, assim, no caso do GND, é dessa forma aqui, e ele vai estar trabalhando como proteção aqui, certo? Você note que a corrente ela não flui, ela barra aqui, ó, e ela vai ficar aqui, ó, ela vai ficar totalmente parada aqui, certo? E aí eu vou ter a malha, vou ter capacitores aqui também trabalhando como filtro aqui, o diodo trabalhando como proteção e um capacitor trabalhando como filtro. Só que aqui esse capacitor eu não consigo colocar ele aqui, ó, sem um resistor aqui. Deixa eu botar aqui. Ó, note que a corrente ela não flui, ó, certo? Vou dar um reset, ó. Ela flui por alguns segundos, ó. Ela flui por alguns segundos até que o capacitor se carregue. Deixa eu aumentar a capacitância dele aqui, ó, para 100 micro. Ó. Deixa eu diminuir a velocidade da simulação. Ó. Certo? Quer dizer que ele, por um segundo, ele se carregou. Vamos ver aqui no scope, ó, no osciloscópio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, deixa eu ver. Ó, eu tenho um pico ali de corrente nesse capacitor. Tá vendo? Então, ele se carrega por alguns segundos, por menos de um segundo, na verdade. Tá? E depois a malha segue. Então, ele trabalha filtrando essas oscilações de tensão aqui por toda a linha da bateria. E se a gente seguir a malha aqui, ó, a gente vai ver que a VBAT ela continua. Tá? Então, ela vai continuar aqui, ó. Aqui ainda é a bateria. Aqui não. Ó, ela vai num test point. Tá? O test point ele é indicado aqui no esquema elétrico como TP. Nada mais é do que um ponto para a gente poder fazer os testes aqui. Então imagine que aqui é simplesmente um fio com um pontinho aqui que a gente pode medir a tensão da bateria para descobrir, por exemplo, se o conector de bateria está funcionando ou não, se ele está conectado, se essa malha não está rompida. Então a gente tem o test point aqui. E aí a malha segue. Aqui. Ó, a malha aqui, ó, VBAT. Ela vai passar por um resistor aqui, ó,
parece ser um jumper, simplesmente um jumper, tá? E aí ela vai virar VBAT RF. É a mesma malha lá da bateria, só que aqui ela virou VBAT RF, tá? Então a gente vê aqui, ó, VBAT RF, ó, mais capacitores filtrando, ela vai alimentar um CI. Esse CI está ligado ao GND. Então, para representar o nosso CI aqui, ó, imagine aqui que a gente vai ter um diodo aqui representando o CI, tá? Porque ele é um semicondutor também, né? Imagine que a gente tem um diodo aqui representando o CI. E esse diodo, a gente tem que ter uma proteção para ele, certo? Esse diodo, sim, é o ECI, né, no caso, ele vai consumir, diferente desse diodo aqui, ele vai permitir a passagem de corrente aqui para o GND. Então ele vai trabalhar, porém lá dentro do CI, a gente vai ter um consumo, né, assim que a gente liga o aparelho. Ou seja, esse PA aqui, que é um amplificador de potência da parte de sinal, ele vai começar a trabalhar, mas ele já vai ter alimentação, né? Então ele não vai ter um consumo, só vai ter um consumo quando ele estiver trabalhando. A gente vai ter diferentes bandas chegando aqui, ó. Tá vendo? Diferentes bandas chegando. Porém, vamos analisar aqui. A gente vai ter o GND, a gente vai ter a entrada 3G, 4G e a gente vai ter a alimentação aqui, ó, VBAT. Além disso, ó, a gente vai ter uma malha de dados, uma malha de clock, que vai se comunicar lá com o processador. Ó, parte de RF do processador. E a gente vai ter uma tensão VIO, que é uma tensão baixa, geralmente que controla, que alimenta o setor de comunicação do CI. Então eu vou ter dois setores, o setor principal, que vai amplificar o sinal, que recebe tensão direto da bateria, e um setor de comunicação que faz a parte de clock de dados entre CI e CPU, tá? E esse VIO, né, que é a voltagem de entrada e saída, input output, né, ele vem dessa malha aqui, ó, LTE VMIP, que nada mais é do que o VIO 1.8, que é a mesma malha que muda de nome aqui. E esse VIO 1.8, ele vem e alimenta a placa inteira, alimenta vários setores da placa. Alimenta termistores, vai alimentar aqui, ó, parte de periféricos dentro do processador. Ó, mais termistores aqui. Ó, NTC, termistor. Ó, resistores de pull-up aqui para malhas de dados de comunicação. Tá? Então ele é todo o setor I/O, né? Vem dessa linha de 1.8. Mas não vamos sair muito do foco aqui, vamos voltar lá para a nossa VBAT. Então a nossa VBAT ela vem e ela muda de nome aqui. Então imagine que esse daqui é um CI, tá? Imagine que esse daqui é um CI, eu vou colocar aqui o nome dele de PA de RF. RF-PA, certo? Beleza, então ele vai ter todo um filtro, aqui para que alimente esse CI. Só que esse aqui não é o único CI que essa linha da bateria vai alimentar, tá? Ele vai alimentar também, ó, VBAT RF, vai alimentar outros PAs também, tá? Eu não vou colocar ele aqui para não complicar muito. E aí a gente vai num CI de carga, ó, charger, tá? Então aqui a gente tem a saída para a bateria, tá? Para a bateria. Então a gente vai ter um CI de carga aqui. Imagine também que esse CI de carga aqui, ó, fosse um diodo também, tá? Eu vou colocar aqui, ó, carga, tá? Então ele também é um CI. Então ele também está ligado ao GND. Porém nesse caso aqui ele não vai consumir, né? Porque esse CI aqui ele fornece a energia para a bateria, tá?
e ele vai tirar essa energia aqui da VBus, certo? Ele vai tirar a energia da VBus, que é os 5 volts que vem da USB do celular. Então vamos apagar isso aqui. Ó. Imagine que esse CI aqui, ele tá indo para o GND, obviamente. Então vamos botar aqui um resistor. Imagine que ele está indo para o GND. Porém aqui eu vou ter uma malha também de 5 volts aqui, ó. Deixa eu colocar aqui input. Esse aqui é um circuito fictício, tá? Isso daqui é para tentar entender mais ou menos como o CI trabalha, porém não é exatamente assim que ele trabalha, tá, gente? Então aqui, ó, imagine que eu tenho uma chave aqui, tá? E essa chave, quando eu ativar a chave, ele vai alimentar a linha com os 5 volts que vem da USB, certo? Isso tudo aqui está dentro do CI de carga, tá? Então, ao alimentar aqui com 5 volts na VBus, eu vou ter uma saída lá na BAT 1, na BAT 2, né? Que vai lá direto para a bateria, certo? Vamos ver o que mais a bateria alimenta. Ela vai alimentar. Acho que acredito que só os PAs, ó. Precisa de uma tensão direta da bateria, porque é uma corrente muito alta. Beleza, só os PAs então. E aí termina a malha VBAT. Então ela vai alimentar um PA e o CI de carga. Aqui é o CI de carga. Certo? E aí depois ela segue o caminho depois do CI de carga, saindo do CI de carga. Então imagine que o CI de carga aqui ele está em série. Tá? Então, ó, voltando aqui ao nosso quadro, a gente vai ter aqui a linha da bateria, a gente vai ter vários resistores em paralelo com a malha, tá? Ela vai alimentar um PA, dois PAs na verdade, né? De R e F, depois ela vai seguir, vai alimentar o CI de carga. O CI de carga ele vai ter uma tensão que vem lá da USB, certo? E essa tensão ela vai ser chaveada aqui para carregar a bateria, ok? Mas eu também já vou ter a tensão de saída lá, que é chamada de VSIS nesse aparelho, que é o que? Tensão do sistema, tá? E ela tá bem aqui, ó, VSIS, tá? Que também é uma tensão aqui chaveada, então a gente tem uma bobina, a gente tem capacitores aqui para dar o start, né, nesse chaveamento, tá? Chaveamento nada mais é do que, eu já falei, né, em vídeos anteriores do canal, são pulsos, né, que no caso o PMIC, esse CI de carga, ele vai dar para manter a tensão estável lá na saída, no caso aqui da VSIS. Tá? Então a gente vai ter mais diodo aqui de proteção e capacitores. E essa VSIS ela vai correr, ó, ela vai alimentar aqui é um regulador buck, ó, de tensão. Então aqui ele entra a tensão da bateria ali e ele vai sair uma tensão aqui, ó, de 1.4 volts, tá? Então aqui a gente tem bucks externos, ó. A gente tem LDOs também, que são conversores LDOs, tá? Eu digo externo porque ele é fora do PMIC, né? Aí ó, vai ter CI do backlight, CI de imagem, CI do flash, aqui o CI de carga que a gente já falou, CI do alto-falante, ó, speaker. Tá, então a gente vai ter diversos reguladores, ó, LDOs também para câmeras, ó, para o LED, notificação, ó, mais LDOs, certo? Então a VSIS ela alimenta todo esse bloco aqui e até chegar ao PMIC, que é o U400 aqui. Então a gente vai ter aqui, ó, a VSIS, ó, chegando aqui no PMIC
e ela vai alimentar aqui, nesse caso aqui ela está alimentando os setores de LDO, mas ela vai chegar em outros pontos do PMIC, ó, como a gente pode ver, ó, a gente vai ter aqui, ó, VSIS, ó, ela vai chegar aqui no controle buck, ó, vai alimentar aqui, ó, V processador, que alimenta o setor de processadores ali, ó, VCore, ó, modem, VPA, VSIN, tá? Então todo esse setor aqui vai ser convertido, aqui ele está entrando tensão da bateria, então aqui é tudo 4 volts, 4 volts, 4 volts, 4 volts, e ele vai sair aqui as tensões já reguladas, ó. Então, ele vai sair uma tensão aqui que vai lá para o processador, ó, uma que vai para o processador também, parte de sinal lá do processador de baseband, né? E aí vai começar a liberar as tensões. Essa VS1 aqui, por exemplo, ó, essa VS1 aqui, vamos ver para onde ela vai. Ó, VS1, ó, ela entra no próprio PMIC, em outro setor. Então ela sai do PMIC e entra em outro setor do PMIC, em outra pad, tá? E ela é uma entrada dos LDOs que vai ser convertida em tensões menores ainda, tá? Então é isso aqui, a gente tem lá o PMIC, né? A gente tem o PMIC aqui, PMIC. Então a gente tem a tensão da bateria chegando, né, a VSIS, da bateria não, do IF PMIC, do CI de carga, certo? Chegando na VSIS, ele vai sair como VS1, por exemplo, tá? E essa VS1 ela vai entrar novamente no PMIC, certo? E aí ela já vai sair aqui, ó, como nesse caso aqui, como VFE 28 PMU. Então, tensão de 2.8. Então, ela entra como 4 volts. O VS1 aqui, eu não sei qual é a tensão dele aqui, deixa eu ver aqui se aparece. Aqui não diz qual é a tensão, mas pode ser uma tensão menor ou pode ser os próprios 4 volts. Eu acredito que seja uma tensão menor, tá? Porque senão não haveria necessidade, né? Ele puxaria direto lá da VSIS. Então aqui a tensão que está saindo aqui é uma tensão menor, que depois vai ser diminuída mais ainda para que saia 2.8 lá no primeiro LDO aqui, ó. Nesse LDO aqui. Que depois vai alimentar justamente a parte de sinal lá, ó, que a gente estava vendo, caso a parte de 4G. Tá? Então, imagine que a gente tem vários, ó, a gente tem várias saídas, cada um alimentando um setor da placa. Tá? Inclusive nesse aparelho aqui, a gente vai ter, igual eu falei, LDOs externos, ó, sendo alimentado por essa VS1 também. Caso ela está fazendo o enable desse LDO externo, justamente para que a VSIS seja convertida aqui para uma tensão VS2, ó. Tá? Então ele já faz o enable para esse regulador, para que habilite, ele comece a trabalhar e libere a tensão de 1.4 volts aqui para VS2. E a VS2 ela vai trabalhar em outro LDO que vai liberar uma tensão de 1.2 volts aqui. Então tá vendo que é tipo uma cascata, tá, de malhas, uma interligando a outra. Ó, aqui ela muda de nome, ó, que ela já vira PMU-IN, porque ela vai entrar lá no PMIC, tá? Para já liberar, já fazer a conversão de mais LDOs aqui, ó. Então tem diversos tipos de LDOs aqui. Aí todos esses LDOs aqui precisa ter tensão e não pode ter um curto-circuito aqui, certo? Que se eu tiver um curto-circuito aqui, o aparelho não vai ligar, certo? Então a gente tem que verificar qual a malha que está em curto. Se a gente tem aqui, por exemplo, uma linha e a gente tem um capacitor, esse capacitor pode estar em curto, pode. A gente tem 4 volts aqui. E aí depois desse capacitor, ele entra no CI de carga, certo? Que também está no GND. Então pode ser o CI de carga também? Pode aqui está no GND, ó. Tá? Então aqui
GND, certo? Pode ser o 6 de carga também, o curto pode. Então, depois do 6 de carga, a gente vai ter, antes aqui, né, a gente vai ter um PA, que também está indo para o GND, certo? Deixa eu desenhar melhor aqui, ó, calma aí. Só para a gente recapitular. Então, aqui eu tenho a linha da bateria, capacitores ligados em paralelo aqui, indo para o GND. Depois eu tenho um PA, indo para o GND também, tá? PA de RF. Depois do PA, eu vou ter um CI de carga, que também está indo para o GND. Após o CI de carga, ó, após o CI de carga, aqui eu vou ter uma tensão que vem lá da USB, tá? Aí aqui é bateria, certo? Após o CI de carga, eu vou ter a VCIS, né? Que eu também vou ter capacitores em paralelo aqui. Ó, vou ter capacitores em paralelo aqui também, indo para o GND, e diodos aqui também, ó. Diodos de proteção aqui. E aqui eu também vou ter diodos de proteção, certo? Depois do CI de carga aqui, ó, vou colocar aqui carga, certo? Aqui eu vou ter a VCIS. A VCIS, ela vai me alimentar o PMIC. Correto? Porém, ó, vamos analisar esse PMIC aqui desde o começo. Ó, aqui entra a VCIS, certo? Só que ela já vai sair aqui regulada, tensões secundárias aqui. Ó, vamos ver para onde que isso aqui vai. Ó, processador, CPU, tá? Então alimenta diretamente o setor de CPU, Central Processor Unit. Então é dentro do processador eu vou ter um setor de CPU, assim como eu vou ter GPU, modem, core, VDDQ aqui, eu vou ter vários setores, tá? Então esse daqui é o setor, ó, vProc, tá? Então eu vou ter vários setores aqui sendo alimentadas por essa tensão DVSS aqui, tá? Então eu vou colocar aqui de secundária aqui, vou colocar de verde. Então eu vou ter uma saída aqui, vou ter três saídas que vão para a CPU. No caso eu vou representar com uma só ali, tá? Então aqui é a minha CPU, certo? E eu vou ter outra saída também. Eu vou ter a VPA, que eu já sei que vai lá para a parte de PA, ó. Ó, VPA VCC. Vai alimentar o PA lá, ó. Tá vendo? Que ela muda de nome. É a mesma malha, só que ela muda de nome. Vou ter a VCC1 e a VCC2. Tá? Mas é tudo a VPA PMU. Que sai do PMU, né? Power Manage Unit, unidade de gerenciamento de energia, Power Manage, tá? VS1 aqui, a VS1 é uma malha diferente nesse aparelho, porque ela entra no próprio PMIC, na linha VS1 aqui, ó. Aqui não, aqui é a saída, né? Ela vai entrar, ó. Ela vai entrar aqui na LDO IN. Então essa linha VS1, ó, também é uma tensão secundária aqui. A VS1 aqui, ela vai entrar novamente no PMIC, mas antes dela ir para o PMIC também, ela passa por um LDO, um conversor, e faz a habilitação desse conversor. Faz o enable desse conversor aqui. Conversor book externo, que está fora do PMIC. Tá? Então aqui é um conversor book. Tá? Book, né? Então aqui ele tem o enable, né? Então ele tem a tensão aqui, ó. Assim que essa tensão VS1 é liberada aqui para o enable, ele vai me permitir que a tensão da bateria, que já estava presente na VIN, ó, tensão
da VC já estava presente aqui na VIN desse book, ela saia como uma tensão secundária também. Vou colocar ela de outra cor porque ela sai de outro LDO, tá? Vai ser como uma tensão secundária VS2PMU, que vai liberar vai alimentar a entrada de um LDO aqui. Ó, aqui ela vai mudar de nome, né? Vai mudar para VS2PMU-IN, que entra no próprio PMIC, que vai alimentar outros setores do LDO. E também esse LDO externo aqui. Então, ó, ele vai alimentar aqui um outro LDO externo, na VIN, tá? E eu vou ter uma saída VA de 1.2 volts aqui. E ele vai ter outros LDOs também, LDO de câmera, mas eu não vou colocar aqui porque você já vai começar a ficar muito complexo. Então, a gente tem que entender que as linhas elas são interligadas. Então, ela pode entrar no PMIC aqui, pode sair aqui como um LDO aqui, que vai alimentar outros diversos setores da placa. Tá? Assim como eu tenho várias linhas aqui também que vão alimentar CPU e outras que vai alimentar memória, por exemplo. Memória NAND aqui. Que também são tensões secundárias, só vão aparecer após pressionar o botão Power. Tá? Então, beleza. Fiz um resumo aqui das malhas. O básico para achar um defeito. Tá? O básico. Descobrir qual a malha está falhando. Tá? Então, ela pode falhar, por exemplo, se eu tenho um curto-circuito, se esse capacitor ele entra em curto, se esse diodo ele entra em curto, se esse PA ele entra em curto, se esse sair de carga entrar em curto, se o PMIC aqui também, porque ele também está indo ao GND aqui, ó. Também está indo ao GND. Ele pode entrar em curto aqui também, tá? Então tem que descobrir qual a malha tem o curto-circuito ou a fuga de corrente. Se eu tenho aqui, igual eu falei, se eu tenho um valor de 0,300, por exemplo, medindo aqui o diodo, eu vou estar medindo não só o diodo, mas eu vou estar medindo esse capacitor, esse PA, esse CI de carga, esse capacitor, esse CI aqui, vou estar medindo o PMIC, tá? Vou estar medindo tudo que é alimentado pela malha VBAT, tá? E como aqui o CI de carga ele faz um chaveamento para VCIS aqui, se eu tiver um curto aqui, ele vai me dar um consumo lá na VBAT também. Porém, ele não vai alterar o meu valor aqui, ó. Certo? Então, vamos tentar entender isso aqui. Ele só vai alimentar aqui, ó, a VBAT ela só alimenta a CI de carga, o PA e os capacitores e diodos. Ela não alimenta aqui, ó. Tá? Não diretamente. Ele passa primeiro em série pelo IFPMIC. Certo? Então, eu tenho que descobrir, porque se eu tenho um valor alterado aqui de 300, tá? Eu tenho um valor alterado de 300 aqui, por exemplo, alterado para baixo, 0.100, certo? Por exemplo, pode ser um capacitor aqui que entrou em fuga, ele começou a vazar os elétrons aqui para o GND, ó, certo? Pode ser também um PA que entrou em fuga. O PA entrou em fuga aqui e começou a vazar os elétrons para o GND, certo? Então ele vai esquentar. Isso se o problema estiver na VBAT, certo? Porque o meu valor tem que estar alterado, eu tenho que comparar com outra placa boa, né? Para saber se esse valor está para baixo ou não. Eu posso testar em condução reversa, né? Posso testar em escala de ohms também, ele vai me dar uma resistência aqui. Se essa resistência estiver alterada, então eu tenho uma fuga de corrente aqui, certo? Então, agora se eu tiver um curto aqui ou uma fuga aqui, por exemplo, esse valor aqui ele não vai ser alterado. Tá? Então, eu não vou ter, por exemplo, se eu tenho um curto-circuito total aqui, né? Eu não vou ter um curto-circuito lá na VBAT. Se eu ligar lá no pino positivo e negativo da bateria, ele não vai bipar, porque o meu curto está depois da VCIS aqui, certo?
Então eu tenho que descobrir qual a malha que eu tenho curto. Se eu tenho um curto nesse diodo ou nesse capacitor, eu posso medir diretamente nele. Ver se ele está bipando. Mede esse capacitor, mede esse daqui. Não está aqui, né? Se eu tenho um curto aqui, aí eu tenho que injetar uma tensão aqui para descobrir onde esquenta, qual é o componente que esquenta. Porém, eu tenho que me lembrar também que eu vou ter capacitores aqui também nessas malhas. Ó. Nas malhas secundárias eu vou ter também capacitores filtrando elas. Tá? Tudo capacitores aqui, ó. Certo? Aqui também eu vou ter capacitores. Então, se eu tiver um curto secundário, que geralmente é após o power, pulso power 0, ou pulso power eu trava e não consumo, eu posso ter algum curto-circuito em uma malha secundária. Pode ser NAND, pode ser processador, PMIC, os LDOs, pode ser qualquer coisa. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Valeu aí. Isso aqui, muitas coisas dessas daqui eu também falo no curso, tá? Em detalhes. O pessoal que quiser adquirir o curso aí, eu vou deixar o link na descrição. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.